Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao Tributário Fácil News, a sua revista eletrônica que traz tudo e mais um pouco do que está acontecendo de mais importante no mundo tributário e afins. Hoje a gente vai falar no primeiro destaque sobre uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que pode afetar o cálculo de impostos para empresas em todo o Brasil. O tema trata da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS, um assunto que, segundo o ministro Sérgio Kukina, deve ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos entender melhor essa decisão e o que ela significa. No dia 19 de setembro, o ministro Sérgio Kukina, lá do STJ, decidiu que a questão sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS tem natureza constitucional e, por isso, não deve ser analisada pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Kukina determinou o envio da discussão ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o que isso significa? A decisão de Kukina encerra a possibilidade de o STJ decidir essa questão em caráter repetitivo, ou seja, para ser aplicada em massa a todos os casos semelhantes. O ministro aplicou o artigo 1031 do Código de Processo Civil, que determina que esse tipo de decisão é irrecorrível, o que deixa o caminho livre para o STF analisar o tema. Essa discussão, pessoal, ganhou força com base nas ADPF 189 e 190, nas quais o STF decidiu que leis municipais não podem alterar a base de cálculo do ISS, que deve seguir as regras da Lei Complementar 116 de 2003. Ou seja, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço e não o faturamento da empresa. O ponto central aqui é que os contribuintes defendem que o PIS e a COFINS, assim como o ICMS na famosa tese do século, não podem compor a base de cálculo do ISS. Segundo eles, esses tributos federais são apenas um fluxo de caixa transitório repassado ao governo e não deveriam ser considerados no preço do serviço. De fato, há um paralelo interessante entre essa discussão e o julgamento do tema 69 no STF, em que a Corte decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, a expectativa é que o STF aplique um entendimento semelhante ao analisar a questão do ISS. O julgamento dessa questão pode ter um impacto significativo nas finanças das empresas, pois a exclusão desses tributos da base de cálculo do ISS reduziria o valor do imposto devido. Por outro lado, há precedentes no STF que desfavorecem os contribuintes, como nas decisões das turmas do STF que mantiveram os tributos federais na base de cálculo do ISS. Apesar disso, muitos tributaristas acreditam que a discussão sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS ainda está em aberto e que o STF precisará revisar o conceito de preço do serviço para resolver essa controvérsia. Então, o que a gente pode esperar, pessoal? O STF ainda não tem precedentes sobre a inclusão de tributos federais na base de cálculo do ISS, mas com o julgamento dos recursos extraordinários que estão em andamento agora, essa discussão pode mudar o cenário tributário no Brasil. Vamos acompanhar de perto o que o Supremo vai decidir sobre essa questão. É isso aí, pessoal. O segundo destaque de hoje trata de um tema que está movimentando o cenário político e jurídico do país. A reação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, às pautas que tentam limitar o poder do STF. Vamos entender os principais pontos dessa discussão e o que está em jogo. Na última quinta-feira, dia 10 de outubro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão do plenário com um discurso firme, defendendo a atuação da Corte em meio ao avanço de pautas anti-STF na Câmara dos Deputados. Barroso ressaltou que o Supremo tem a função de decidir questões extremamente divisivas para a sociedade brasileira e que, em suas palavras, abre aspas, não se mexe em instituições que estão funcionando bem, fecha aspas. E deixou claro que a atuação da Corte não pode ser afetada por interesses políticos momentâneos ou ciclos eleitorais. O pronunciamento de Barroso veio um dia depois de a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovar duas propostas de emenda à Constituição
que buscam limitar a atuação do STF. Essas PECs, patrocinadas por setores conservadores e pelo Centrão, têm como foco restringir decisões monocráticas dos ministros que suspendam atos do presidente da República e anular liminares que avancem sobre competência de outros poderes. Enfim, pessoal, o Congresso está querendo ser juiz do Supremo, ou seja, o juiz dos juízes. Isso, obviamente, é inconstitucional. E se essas PECs forem aprovadas, se elas passarem, elas com certeza não passarão no próprio Supremo. Barroso foi enfático ao afirmar que a Constituição existe para proteger os valores permanentes da democracia e que esses valores não podem ser abalados pelas paixões de cada momento. Para ele, o STF segue firme na defesa da democracia, do pluralismo e na manutenção da harmonia entre os poderes. O ministro também relembrou o papel da Corte em momentos críticos dos últimos 36 anos, desde a promulgação da Constituição de 88. Ele destacou que, apesar de todas as turbulências, como os impeachments presidenciais e os ataques às instituições, a democracia brasileira se manteve sólida. Por fim, Barroso reconheceu que o STF, como qualquer instituição, está sujeito a erros e pode ser aprimorado. No entanto, ele reforçou que a missão do tribunal é garantir o Estado de Direito e os direitos fundamentais e que nesses 36 anos de vigência da Constituição, o Supremo cumpriu bem esse papel. O Congresso também mandou um recado ao Supremo nessa mesma quinta-feira ao abdicar de enviar informações ao ministro Flávio Dino sobre as emendas impositivas. A situação demonstra que as tensões entre os poderes continuam e que novos capítulos dessa história ainda estão por vir. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gosta ou estuda direito tributário e quer sempre saber das novidades, inscreva-se no canal, compartilhe e meta o dedão no like. Considere apoiar o Tributário Fácil. Somos um canal pequeno e independente e sua ajuda é muito bem-vinda para nos manter. Até um próximo vídeo e um abraço.